Vou começar esse vídeo aqui trazendo uma fala do Renato. Na verdade, é a primeira resposta do técnico Renato Gaúcho na entrevista coletiva de ontem. E a partir daqui a gente vai desenvolver não é só bem uma análise, mas levantar alguns questionamentos que para mim são impossíveis de não se fazer após essa declaração do Renato. Bom, quanto a essa última parte da tua pergunta, antes de a gente entrar em campo, eu reuni o grupo e falei novamente para eles: olha só, estou sentindo que vocês não estão focados no trabalho. Vocês vão entrar lá e infelizmente vai acontecer o pior. Estou avisando vocês para vocês acordarem, porque a coisa vai acontecer. Aconteceu. No intervalo do jogo, eu falei a mesma coisa. Entre ligados, entre focados, entre concentrados no trabalho de vocês, a gente voltou para o jogo com esse gol. Senão a coisa vai acontecer de novo. E, infelizmente, a coisa aconteceu de novo. A gente procura alertá-los, a gente procura falar para eles o que pode acontecer. E, infelizmente, nós não entramos concentrados da maneira que nós tínhamos que entrar. Tomamos 2 gols com 4 minutos, se não me engano, logo no início do jogo. E aí qualquer esquema tático vai por água abaixo, né? Aí no segundo tempo a gente tem que abrir o time, tem que se expor, tem que dar espaço para o adversário. E aí aconteceu o que aconteceu. Mesmo assim conseguimos fazer o segundo gol. E no momento que a gente estava crescendo na partida, que eu ia fazer mais algumas substituições, colocar ainda mais o time para frente, aí infelizmente num lance de total infelicidade, o Guga escorregou e nós tomamos o 4º gol. Depois ficou um jogo aberto, eles tiveram alguma chance, nós tivemos outra chance. Enfim, é um jogo para a gente aprender bastante, tirar de lição, tirar como exemplo e guardar na memória. Então esse é o meu tema com o meu grupo para os próximos jogos, apesar que eu alerto eles sempre sobre isso. Mas, mais do que nunca, infelizmente, nós tivemos os exemplos hoje, falhamos bastante, tomamos 4 gols, pagamos pelos nossos próprios erros, não tirando os méritos do Bragantino, mas, infelizmente, nós facilitamos muito a vida deles. E perdemos um jogo que a gente poderia ser aqui com um resultado melhor. Bom, vamos lá. O técnico abre a entrevista coletiva e diz que antes do jogo, os jogadores estavam desconcentrados. Ele percebeu isso no aquecimento e avisou: olha, se entrar assim, é o famoso vai dar merda. O time entra em campo e o que acontece? 2 gols em 3 minutos. Volta para o intervalo, fala a mesma coisa. O time volta para o campo, o que acontece? Mais um gol com 3 minutos, praticamente igual ao primeiro gol que o Fluminense sofreu. E aí eu queria entender como que esses jogadores que vão entrar em campo, eu queria entender, na verdade, o motivo de entrarem dormindo, completamente desconectados, desconcentrados, com um jogo importante de Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, falando de Campeonato Brasileiro, todo jogo é muito importante. São pontos que podem fazer muita falta lá na frente. Por que o Fluminense... E não é, se fosse só esse jogo, é uma coisa, aconteceu aqui, faz parte, em algum momento, era o ser humano, né? O time entra num jogo meio abaixo e tal e leva uma porrada. Ok, acontece. A questão é que isso já aconteceu em várias outras partidas, ou seja, é um padrão. É um padrão que nesses últimos jogos não se repetiu, mas que em diversos momentos esse grupo mostrou esse padrão. Com times diferentes, com escalações diferentes, com jogadores diferentes em campo. Eu queria sinceramente entender, esses jogadores estão, porque eles escolheram jogar só contra o Bahia no meio de semana, esse jogo não precisava focar 100%, não precisava se dedicar? Alguém achou que não era muito importante, que dava, o Bragantino tomou 8 porradas agora, é só a gente entrar em campo que em algum momento a gente vai ganhar o jogo? É acomodação? É acomodação a questão? Porque essa postura a gente tem que cobrar desses jogadores. Não tem como, é impossível. Para o treinador, os caras entram em campo dormindo, levam 2 gols em 3 minutos. Vai jogar a culpa no técnico? Mas tem algo que é responsabilidade do Renato nisso.
O Renato tem a responsabilidade de fazer esse diagnóstico que ele fez. Agora, ele tem que identificar quem está meia boca. Quem não está se esforçando? É todo mundo? Não é possível que seja todo mundo. Eu me recuso a acreditar nisso. Então, quem não está fazendo aquecimento direito, quem não está concentrado, tira do time. Tira do jogo. E coloca quem está com disposição para jogar. Coloca algum moleque para jogar. Já que os veteranos estão pensando só em Copa do Brasil, Sul-Americano só mata-mata, então coloca os moleques para jogar. Pega lá os moleques. O Isaac nem foi pro jogo porque tá prestes a ser vendido. Pega o Riquelme. Pega o Lescano. Ah, não foi pro jogo, né? Pois é. Coloca quem quer jogar. Porque não dá para um clube do tamanho do Fluminense, e sabendo que esses jogadores têm qualidade, porque esse grupo ele tem qualidade, ele já mostrou isso, não dá para ter essa postura com um diagnóstico prévio do próprio treinador do time. Né? Não é uma coisa que ninguém percebeu. O Renato fala. E quando o Renato fala isso, querendo ou não, ele joga a responsabilidade também para cima dos jogadores. Eu avisei, eu falei e eles não fizeram. E também não é a primeira vez que isso acontece. E aí é o que eu tenho falado. O trabalho do Renato é muito sustentado pelos resultados, principalmente nas Copas. E eu estou falando isso desde antes da Copa do Mundo. E é justo também que ele se apoie nesses resultados. E, obviamente, quando eles não chegarem, ele vai ser também cobrado por isso. E haverá consequências também quando as coisas não derem certo. Por quê? Imagino eu, em qualquer lugar do mundo, a gente sabe como funciona o futebol. É verdade que o jogador não gosta desse tipo de declaração. Não gosta. Mas são mimados e o técnico sempre assume a responsabilidade. Sim, tudo isso é verdade. E eu também concordo. Acho um absurdo. Mas futebol é isso. Então o Renato pega. Eu escalei o time. Tem culpa? Na prática, realmente, assim, não tem. Mas é uma coisa que está acontecendo de maneira constante. E ele, como técnico da equipe, do time, ele tem que tomar decisões para evitar isso. Aí é responsabilidade do treinador. Aí é responsabilidade de quem comanda. Se o diagnóstico está feito, se o problema está identificado, e qual a atitude para evitar isso? Só falar? Pelo jeito, só falar não está adiantando. Então, se tem gente que não está afim de não jogar o Campeonato Brasileiro, ou que tome um esporro, que talvez já tenha até tomado, ou tira, coloca quem quer jogar. De novo, estou repetindo. E o próprio Guga, na zona mista, ele admitiu esse comportamento. Sempre corta as bolas, vibra para a torcida, tá vestindo de fato a braçadeira. E eu também não posso deixar de te perguntar dos gols. Vou excluir o que você escorregou, eu quero saber a sua leitura de por que você acha, o Renato falou de desatenção, mas por que você acha que o Fluminense levou 3 gols no começo dos tempos? Sim, ele sempre frisa muito pra gente entrar ligado, e hoje acho que a gente deixou escapar isso. Foi cobrado muito antes do jogo pra gente entrar mais ligado, que o aquecimento tinha sido um pouco abaixo, mas que sirva de lição para que a gente já tenha uma decisão durante a semana lá em Salvador, e que sirva de aprendizado para que a gente não possa entrar dessa mesma forma que a gente entrou hoje, porque custa muito caro, e a gente tentou ainda correr atrás, a gente conseguiu fazer alguns gols, creio eu que tivemos até melhor em algum momento dentro da partida, mas tomamos 2 gols muito rápido que custou muito caro para a derrota hoje. Sim, fico muito feliz, sempre trabalhei muito forte aqui, né, mas enfim, que eu possa de alguma forma ajudar, cobro bastante também dentro do vestiário, mas não muda nada a minha personalidade, minha relação aqui dentro do grupo. Sobre essa questão mesmo do aquecimento que você acabou de falar, né, que o aquecimento tinha sido um pouquinho abaixo, o Renato falou que teve então essa conversa com vocês antes de entrar em campo, antes do primeiro tempo, e também no intervalo. Como é que foi essa conversa, né? A gente que é leigo, que tá de fora, como é que acontece isso no vestiário? Não, a gente acaba sentindo um pouco a energia do grupo, né, da forma que a gente está dentro do vestiário. Claro, não, só isso faz parte, a gente vem de uma sequência muito forte também, é normal que uma hora ou outra a gente acabe baixando um pouco a guarda, mas a gente se cobra para evitar viver esse tipo de momento, mas a quantidade de jogos, de exigência física, mental que a gente vem tendo é muito desgastante, então é difícil realmente manter
uma sequência muito forte. A gente vinha já uns 7 jogos sem derrota. A gente sabia que em algum momento isso ia acontecer, mas a gente se cobra muito para que não deixe isso acontecer. Então, mais uma vez, a gente foi falado depois do jogo que sirva de aprendizado para que a gente possa entrar ainda mais forte na decisão que a gente tem durante a semana, para que não aconteça, que não venha a acontecer o que aconteceu hoje aqui. Alguma novidade sobre a sua renovação? Você já pode falar alguma coisa sobre isso? A gente está conversando com o presidente, meu empresário, e está nas mãos de Deus. Então isso chamou muita atenção. É uma declaração do Renato que chama muita atenção. E não é a primeira. Se a gente buscar, não lembro qual jogo. Isso já aconteceu, dele falar que o time estava desconcentrado no aquecimento. E aí a gente não pode normalizar isso. Sabe por quê? Porque vai acontecer, em algum momento vai acabar acontecendo num jogo decisivo, num jogo de mata-mata, num jogo de Copa. E aí não tem como recuperar. E aí já era. Porque é mata-mata. Pontos corridos, você perde o jogo. Não, vamos recuperar na frente. Não, vamos pontuar na frente. E eu defendo muito que algumas questões o subconsciente vai absorvendo. Né? Aquilo vai se normalizando, vai se naturalizando, e depois às vezes os caras fazem, e talvez nem façam de maneira premeditada. Mas é porque é normalizado. E aí vai acontecer no momento que você não vai controlar, e vai acabar acontecendo. Então, enfim, para mim não, é o tipo de coisa que não dá para justificar. Jogar mal, todo mundo pode jogar mal. Queda de desempenho, oscilar dentro do jogo, acontece. Mas não desse jeito e não dessa forma, como a gente já viu em outras situações. Né? A gente está vendo um time que está conseguindo competir, que está se mantendo vivo nas competições mata-mata, a gente reconhece todos esses méritos, mas é importante também não largar o Campeonato Brasileiro. Não dá para largar o campeonato, não dá para largar jogos e pontos para trás como o Fluminense tem feito, porque, de novo, vou falar que eu já falei tantas e tantas vezes, não sabemos o que vai acontecer, não tem como prever. E aí é eliminado das competições mata-mata, porque a gente não quer, não espera, a gente quer título, a gente quer final. Depois vai sobrar o quê? Se não tiver no bolo, na briga lá em cima, para voltar para a Libertadores, pelo menos. Então esse, para mim, é o alerta que tem que ser feito, até porque jogadores foram contratados, querendo ou não, o Renato tem hoje mais condições de mexer no time, de montar o time de acordo com os jogos, mesmo sabendo que ainda assim a gente sabe que tem essa questão do desgaste, mas tem mais opções hoje justamente para isso, para colocar quem realmente quer estar focado e está em melhores condições para jogar. E no final da coletiva, o Renato foi perguntado sobre uma nota para o trabalho dele, e aí ele mandou isso aí. Renato, Diego Pérez, da Rádio 102 aqui de Bragança. Você completa um turno no Fluminense, eu estive lá no Maracanã na sua estreia diante desse próprio Bragantino. Fluminense que no Campeonato Brasileiro tem oscilado, mas está muito bem nas Copas, né? Até contando com a Copa do Mundo de Clubes, onde foi o melhor clube brasileiro, classificado na Copa do Brasil, Sul-Americana. Como você avalia esse seu trabalho no Fluminense até aqui? Nota 10. Então, Renato, o seu trabalho não é um trabalho nota 10, justamente por jogos como esse. Que os jogadores são responsáveis, mas o comandante também é responsável. Por outras partidas que o Fluminense fez abaixo, até mesmo antes da Copa do Mundo. Então é um trabalho que tem seus méritos, que tem resultados, que tem testes, variações, que tem insistências, que tem teimosia, como normalmente todo trabalho tem, todo técnico tem. Normalmente técnico de futebol é assim. Ninguém vai ser perfeito, mas é um trabalho que obviamente não é perfeito e que se apoia muito, como eu disse, nesses resultados. E no fim das contas a gente sabe que o que fala mais alto no futebol são os resultados, né? Se eles não chegarem, bom, aí é uma outra realidade que a gente vai ter que cobrar, vai ter que falar, mas eu me sinto muito tranquilo porque eu sempre apontei erros em vitórias, apontei também méritos em algumas derrotas. Não foi, inclusive num jogo como o de ontem, foi um jogo muito ruim, com esse show de erros, de horrores que foi a defesa do Fluminense. Ainda assim, o time finalizou mais de 20 vezes e poderia ter tido um resultado melhor se não fosse esse combo desastroso da defesa com esses erros absurdos de arbitragem que eu já citei no vídeo anterior. Ainda assim, com esses problemas, o Fluminense poderia ter tido uma sorte melhor nesse confronto diante do Bragantino, tá? Vou trazer uma informação aqui sobre Nino, que eu não tive a oportunidade de falar, porque teve muita gente na sexta-feira, o Nino tá indo para o Vasco, o Nino aceitou a proposta do Vasco. É uma grande fake news que foi criada em relação a isso.
Que a informação que eu sempre tive foi que, se o Nino quiser voltar para o Brasil, a preferência será do Fluminense. E o Fluminense vai fazer o possível para garantir que ele volte para o Fluminense. O Nino não aceitou nenhuma proposta do Vasco. O Vasco fez uma proposta, lá atrás quem informou isso foi o Lucas Pedrosa, fez uma proposta, a proposta foi de 5 milhões de euros para o Zenit. O Fluminense depois chegou e ofereceu 8. O Vasco tentou igualar, o Fernando Diniz já tinha ligado para convencer o Nino, tentou igualar a situação, não conseguiu. Aliás, talvez tenha chegado no valor, mas não houve acerto, porque o Zenit nunca quis liberar o Nino e não quer liberar o Nino. E já deixou isso bem claro para ele, assim como o Nino deixou, lá atrás eu informei isso, a vontade que ele tinha de voltar para o Brasil por questões particulares. Ele está bem lá, fala russo, cara extremamente importante para o time, mas tinha toda essa questão. E aí, o que ficou combinado foi que, olha, quando acontecer, porque o Nino é muito próximo do Mário, quando acontecer, a gente vai chegar junto, a gente vai tentar fazer o possível para trazer para você. Depender da gente, a gente vai fazer. Tá? Foi foi isso que ficou mais ou menos combinado na época. E depois não teve mais conversa, porque o Zenit já tinha batido o martelo falando que não ia liberar o Nino. Tá? Inclusive, Felipe Melo, que é muito amigo do Nino também, e do próprio Mário Bittencourt, falou isso daí. O Nino não aceitou nenhuma oferta de ir pro Vasco. E eu vou aqui falar tudo o que aconteceu. Um certo dia, o Diniz ligou pro Nino, convidando o Nino a jogar no Vasco, falando da vontade que ele tinha de ter o Nino no Vasco. O Nino, obviamente, é um cara que respeita todos os clubes, apesar de ser um ídolo do Fluminense, respeita todos os clubes. Agradeceu. O Vasco conversou com o Zenit. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, entrou em contato quando viu isso. Entrou em contato com o Nino, entrou em contato com o Zenit também. E o presidente do Zenit foi conversar com o Nino, tá bom? E deixou bem claro pro Nino que o Nino é peça fundamental do Zenit, da engrenagem do Zenit, daquilo que ele pensa que o Zenit é um Zenit forte que vai brigar por títulos, tá legal? O Nino, ele fala o russo fluente, e isso é muito apreciado pelos russos, né? A forma que ele chegou rápido e se dedicou aos estudos. Falar russo não é fácil. Eu fiquei na Turquia 4 anos e não falo muito pouco o turco. É um cara que é muito querido pela torcida, pelo grupo, pelo profissional que ele é, pelo aquilo que ele entrega dentro de campo, tá bom? Então, tudo isso que vem saindo aí que ele fechou são falácias. São, infelizmente, pessoas que têm o intuito de desinformar os outros. Alô, torcedor do Fluminense, tem visto muito torcedor aí falar tanta besteira do Nino, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não caia no conto. O Nino não vai pro Vasco. E eu digo com muito respeito ao Vasco. Eu mesmo tenho muito respeito ao Vasco, assim como o Nino também tem muito respeito ao Vasco. Mas ele é um ídolo do Fluminense e não fechou nada com o Vasco, muito longe disso. Então eu trouxe aqui bastidores para vocês o que aconteceu. Por favor, corta esse negócio aí, porque negócio de fake news aí, desinformantes, é o que mais temos. Tá bom? Vamos trabalhar com a verdade, pessoal. Tamo junto, Deus abençoe. Então é isso. O fato é que o Fluminense ofereceu mais de 50 milhões, aceitou pagar em torno de 50 milhões ou um pouco mais. Na verdade, está um pouco mais do que isso pelo Nino. A negociação não avançou porque o Zenit não deixou. E quando isso voltar à tona, de alguma forma, o Fluminense entrará na briga para evitar que o Nino vá para o rival. Apesar da relação que ele tem ótima com o Fernando Diniz, apesar do respeito que ele tem por todo mundo, ele é muito grato ao Fluminense, tem uma relação muito próxima com todos no clube. E não iria jogar para um rival sem antes ouvir do Fluminense se o Fluminense tem condições de chegar e fazer a contratação e fazer uma proposta. Tá? A mesma coisa aconteceu com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique não queria ir para o Flamengo. Eu bati nisso na época e todo mundo ficou: você é maluco, mentira. O Luiz Henrique não queria ir para o Flamengo de jeito nenhum. Ele queria o Fluminense. O Fluminense não chegou no valor que os caras queriam. Daí o Botafogo entrou na parada e ele acabou aceitando ir para o Botafogo. Aí, meu amigo, aí não tem jeito. Aí é futebol, aí é negócio, é mercado. Mas a preferência foi dada. O Luiz Henrique queria voltar para o Fluminense. A mesma coisa é o Nino. Tá? Então, só para deixar claro para vocês, no final do ano a coisa pode acontecer. Em dezembro, em janeiro, uma nova tentativa será feita. Se haverá êxito ou não, a gente vai ter que esperar. Tá bom? Um abraço, tamo junto. Valeu, galera. A gente volta com mais informações assim que possível.